Boa noite a vocês também que estão aqui nos assistindo, virtualmente e presencialmente. E eu vou explicar como vai funcionar o nosso bate-papo, quais serão as regras que nós iremos adotar na nossa mesa redonda. Nós teremos aqui 3 convidados que vão falar de suas respectivas áreas e aplicarão isso à atividade física e saúde. Vale lembrar que o tema da mesa redonda é a importância da atividade física para a saúde. Estarão aqui conosco hoje a professora Ticiane Cruz, que é mestre em Educação Física pela Unimep, doutoranda pelo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. A professora Ticiane é coordenadora de pós-graduação do Método Pilates pela Universidade Estácio de Sá e autora dos livros Exercícios com a Bola e Método Pilates, uma nova abordagem. Professora, por favor, tome o seu lugar na cadeira e a gente aplaude. Conosco também hoje estará aqui o professor Bernardo Nemide. O professor Bernardo é bacharel, mestre e doutorando pela Unicamp. Ele é pesquisador do Laboratório de Bioquímica do Exercício na Unicamp e é professor das faculdades Metrocamp em Campinas e também professor convidado dos cursos de pós-graduação por aquela instituição e pela Universidade Estácio de Sá. Professor Bernardo, por favor, venha tomar o seu lugar aqui. E por fim, teremos também a presença do professor Luciano Delia, preparador físico, precursor do treinamento funcional no Brasil e criador do método Core 360. Além disso, professor Luciano Delia, ele é e foi treinador de diversos atletas de várias modalidades em nosso país e fora dele. Professor, por favor, venha aqui. Muito bem. E como é que vai funcionar a dinâmica, então? Cada um dos palestrantes aqui convidados vai falar durante 5 a 10 minutos e vai dar uma mini palestra sobre o seu tema de destaque e estudo aplicado à atividade física e saúde. Ao final de cada uma dessas palestras, nós iremos abrir para perguntas. Então, tanto o pessoal de casa quanto o pessoal que está aqui pode fazer perguntas. Quanto tempo? 15 minutos. E aí nós fechamos a primeira rodada da nossa mesa redonda aqui. Segunda rodada, cada um dos convidados vai trabalhar com relatos de caso e vai contar o que faz atualmente para colaborar com a atividade física e saúde. Além disso, nós iremos discutir aqui com a participação de vocês e vocês de casa, como está a atividade física e a prescrição da atividade física nos dias atuais e o que nós esperamos para a atividade física daqui a 5 ou 10 anos. Boa sorte a todos nós e eu considero aberto o 11º Encontro Internacional. Muito obrigado pela presença de vocês e de vocês aí de casa. Professor Bernardo, então começaremos com a professora Ticiane, e logo depois vem o professor Bernardo e o professor Luciano Delia. Eu sou o professor Alexandre Evangelista, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou mestre e doutor em ciências na área da saúde, faço pós-doutorado na área de biodinâmica do movimento humano, sou professor e coordenador aqui dos cursos de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá e sou autor aí de 6 livros, todos eles sobre ou treinamento funcional ou sobre treinamento de corrida de rua. E vale lembrar, todos nós estaremos aqui nas palestras do Encontro Internacional. Um beijo e até daqui a pouco, não é? A gente vai se falando. Muito bem. Professora, a palavra é sua. Tá bom. Então, boa noite a todo mundo. Algumas carinhas já conhecidas aqui e ali. Não sei se tem carinhas conhecidas, mas com certeza sim. Então, eu sou a professora Ticiane Cruz, trabalho há mais de 10 anos com o método Pilates. Inclusive, o meu mestrado ele foi a respeito do método Pilates para mulheres treinadas. Então, nós não trabalhamos com indivíduos sedentários. Eu queria dar início a essa palestra com a primeira frase do livro do Joseph Pilates. Qual é a primeira frase? Condicionamento físico é o primeiro requisito para a felicidade. Ou seja, este senhor, lá em 1920, ele já sabia da importância da atividade física para a saúde. E ele, como uma pessoa extremamente doente, ele foi uma criança raquítica,
dizem que teve tuberculose, né? E uma criança desacreditado pelos médicos, ele não desistiu, né, da saúde dele. Ele foi atrás como autodidata, começou a pesquisar livros de anatomia, atividade física em geral, e aos 32 anos de idade ele se tornou boxer profissional, né? Então, uma pessoa desacreditada que superou isso através da atividade física. Uma pessoa considerada doente para a sua época, que teve essa superação por meio do que nós, profissionais da saúde, trabalhamos, né? A atividade física. Uma história interessante sobre o Joseph Pilates é que, durante a Segunda Guerra Mundial, ele, como alemão, ele estava dando um treinamento na Inglaterra. E com a Segunda Guerra Mundial, ele ficou exilado na Inglaterra como inimigo, teoricamente num campo de concentração, na ilha de Man. Nesse campo de concentração, o Joseph Pilates ele começou a aplicar os exercícios, né, que ele criou para os prisioneiros de guerra. Então, ele pegou um pessoal e falou, não, gente, vamos treinar aqui, eu criei uma metodologia, vamos fazer essa atividade física que eu criei, que na época se chamava contrologia, né? Não tinha nome ainda, depois que foi ser patenteado. E, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a eclosão da influenza, que seria a gripe suína da época. Então, milhares de pessoas morreram no mundo, e principalmente na Europa, por causa da influenza. No entanto, quem fez e participou dos exercícios que o Joseph Pilates ensinou não sofreu de influenza, algo extremamente raro. E o que eu quero dizer com isso? Que antes ele não sabia, mas hoje nós já sabemos do papel da atividade física como imunorregulador. Então, em poucas palavras, da produção das citocinas benéficas, anti-inflamatórias, se é que a gente pode chamar assim, durante o efeito protetor, né, da prática da atividade física para o corpo humano. Então, o nosso corpo ele é extremamente inteligente e sábio. E, com vocês, o que eu deixo aqui? O exercício intenso é uma maneira formidável de desafiar a capacidade do corpo de manter seu ambiente interno dentro de um padrão de variação que permita seu ótimo funcionamento, de Malcolm Gladwell, 2000. Essa frase, a imagem atrás, ela está distorcida. Vocês devem ter visto nas Olimpíadas, aquela atleta que chegou da maratona, quase não chegou, né? Arrastada. Essa frase ela diz sobre o equilíbrio que nós temos que ter na nossa vida e também na atividade física. E como dizia Joseph Pilates, nem muito, nem pouco. Então, cada um achar o seu ponto de equilíbrio, né? Aquilo que é em excesso não faz bem. E na nossa sociedade atual, que é a sociedade do imediatismo, a sociedade do agora, eu quero para ontem. Como que a gente pode colocar na mente das pessoas a prática da atividade física? Porque, vejam comigo, os efeitos da prática da atividade física, eles não são agudos, imediatos, a pessoa não vê na hora. É a médio e longo prazo. No entanto, os efeitos de uma cirurgia plástica, entre aspas, né, ela tem e traz um resultado imediato. Então, como que nós podemos trabalhar com isso, levar saúde para as pessoas nessa sociedade imediatista? Como que nós vamos fazer isso, né? Explicar a importância da atividade física para a população de modo em geral. E, por fim, a exigência do exame médico para quem vai iniciar um programa de exercícios é um atraso. Preciso pedir exame médico para quem vai fazer exercício? Na verdade, o que eu quero dizer é que o exame médico deveria ser solicitado para as pessoas que se negam a praticar atividade física. Não é verdade? Os convênios médicos, eles deveriam, a gente tem tantas pesquisas a respeito dos benefícios da atividade física,
para a saúde, os convênios médicos, eles deveriam dar desconto para quem faz atividade física, porque você vai dar menos trabalho para o seu convênio. E existem pesquisas também relacionadas com câncer e atividade física, os benefícios da atividade física para pacientes com câncer. E a minha última mensagem, pessoal, é de Conver Bailey. Se o exercício pudesse ser prescrito em forma de pílula, seria o remédio mais vendido do mundo. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Tiziane. Então, foi bem bacana a mensagem, não é? Que ela quis passar sobre a atividade física e a prescrição. Eu acho que você falou bastante coisa importante aí. Associou ao Pilates, a Tiziane é do Pilates, o pessoal do Pilates adora respirar entre uma série e outra, não é? Mas com a respiração existe a vida. Quem vai falar agora é o professor Bernardo. Professor Bernardo, você tem de 5 a 10 minutos, assim como a professora Tiziane, para abordar o seu tema. E aí vocês estão vendo esses slides aqui, né? Tanto vocês daqui quanto vocês de casa. O que são essas figurinhas que tem aqui, bonitinhas? Essas figurinhas são os livros que eles têm escritos pela Forte Editora. Os materiais que eles já produziram na vida profissional e acadêmica deles. E aí, se vocês quiserem maiores informações, tem o site da editora que vocês podem acessar. E vou contar uma coisa aqui, nós não ganhamos dinheiro com livro, viu? O único que ganha dinheiro com livro é Paulo Coelho. Ou então o moço que escreveu Assassinato de Reputações. Ele ganhou muito dinheiro com o livro, mas a gente não ganha dinheiro, não é? A gente escreve para colaborar com a área. Professor Bernardo, a palavra é sua. Obrigado, professor. Bom, queria agradecer primeiramente o convite aqui para participar dessa mesa redonda. É um prazer muito grande para mim, uma honra também poder estar contribuindo um pouquinho com a nossa área e dar nosso ponto de vista que a gente tem aí a respeito desses tópicos aí que são abordados na literatura. Tá? Diferente um pouco da Tiziane, talvez do Alexandre e tal, eu esqueci de falar também na minha apresentação, no que o Alexandre colocou, eu trabalho além de trabalhar com pesquisa dentro da área de atividade física, basicamente dentro do treinamento de força, né? O nosso laboratório ele tem 2 linhas de pesquisa lá na Unicamp, o treinamento de força e o treinamento de endurance. É assim que a literatura divide, né? O treinamento de endurance mais relacionado ao treinamento de resistência. Na minha prática, eu trabalho com uma atividade que é meio polêmica em relação a essa parte de prescrição de atividade física e saúde, né? Esporte de alto rendimento, né? O professor Luciano Delia também trabalha com isso e a gente sempre tem aquele jargão na nossa área, né? Esporte de alto rendimento não é saúde. Pois é, né? Dentro do esporte de alto rendimento ainda, os caras me condenam mais ainda, porque dentro do esporte de alto rendimento eu trabalho com atleta de MMA, né? Tem gente que nem considera isso como modalidade, né? Outro dia a gente conversando com alguns outros professores, falou assim, você trabalha com isso? Eu não considero modalidade isso daí. Tudo bem, eu respeito a opinião dele, mas é uma modalidade que está aí, né? E é basicamente isso que a gente trabalha aí hoje com o treinamento. Enfim, antes de começar essa mesa, né, quando o Alexandre me chamou aqui para compor aqui a mesa, eu me deparei com uma coisa. Falei assim, olha, vamos ver o que tem na literatura a respeito da definição de saúde. Então eu peguei algumas definições que existem aí a respeito de saúde para a gente discutir qual seria o papel do exercício físico, da nossa atividade física e das nossas competências profissionais em relação a esse aspecto. Então eu coloquei aqui algumas definições, até a definição que tem da Organização Mundial da Saúde, nível de eficiência metabólica funcional do organismo. Então dentro desse nível de eficiência metabólica, a gente tem que conhecer e estudar muito bem as vias metabólicas de fornecimento energético dentro do nosso organismo. O metabolismo aeróbio, o metabolismo anaeróbio. Em cima dessas vias aqui, existe até um grande jargão que as pessoas acham que para promover a saúde, somente o exercício aeróbio ele é necessário, né? E é lógico que se você melhorar a sua eficiência de fornecimento energético pelo metabolismo aeróbio, você melhora o fornecimento energético para as suas atividades cotidianas, porque as nossas atividades cotidianas, elas são o quê? Predominantemente aeróbias. Nós somos seres predominantemente aeróbios. Por isso que nós estamos respirando aqui agora, absorvendo o oxigênio, para basicamente abastecer metabolicamente de ATP as nossas células. Então isso tem uma relação direta. Mas eu vou colocar em algumas outras evidências
que o conceito de saúde hoje ele é um pouco mais amplo em relação à prática de atividade física, que outras formas, outros métodos de treino também podem contribuir para esses aspectos que estão colocados aqui nesse conceito. Condição mental, física e livre de doenças, né? Dentro dessa outra definição, eu particularmente acredito que o nosso papel seja dar uma condição física. Não que os aspectos eles não estejam interrelacionados, né? Se você tiver uma boa condição física, é lógico que a Ticiane ressaltou isso daí. Você pode estar livre, às vezes, de doenças. Existem hoje várias pesquisas que mostram que a prática de atividade física é um dos grandes o quê? Ele previne a ação de várias doenças. Aí. E outra coisa interessante, outra definição interessante que eu peguei aqui da Organização Mundial da Saúde, né? Que inclusive é uma definição que perdura aí desde 1946. Tá? Quem estuda basicamente mais a fundo saúde, isso aí deve até polemizar essa definição aí. Estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não é meramente ausência de doenças ou enfermidades. Essa definição eu achei mais interessante, né? Fazendo uma analogia com as modalidades que eu trabalho e basicamente os atletas que eu trabalho, eu acredito que os meus atletas eles têm um bem-estar físico excepcional. Você pega o atleta de alto rendimento que a gente trabalha, ele supraexpressa algumas capacidades biomotoras que a população normal quer alcançar. Por exemplo, melhore a sua resistência aeróbia, você vai melhorar a sua saúde. Melhore a sua força, você melhora a sua saúde. Melhore a sua potência, você melhora a sua saúde para exercer as atividades cotidianas. Então, dentro dessa condição física, o atleta de alto rendimento, ele supraexpressa essas capacidades. Ele tem muita força, muita potência e muita resistência, dependendo da modalidade que é praticada. E dentro desse conceito, né, ele pode estar muitas vezes bem fisicamente, mas o atleta de alto rendimento ele convive meramente com dor, né, seja nos treinamentos ou seja em função de lesões que sofreu do treinamento. Mas o fato de estar com dor ali não significa que ele não está saudável do ponto de vista físico. Tá com dor em função de alguma outra lesão que teve e perdurou, e às vezes ele convive muito bem com isso daí. Então, essa definição de saúde ela é bastante polêmica, e acredito que quem estuda isso, acho que você deve ter alguma coisa lá do hospital, né, Ale? O pessoal deve polemizar isso daí. Não estudo diretamente isso daí, mas aí quando eu fui fazer uma revisão aqui para a mesa, né, eu falei assim, nossa, isso aí deve ser bastante polêmico. Em relação a isso, né, gente, eu destaquei aqui alguns aspectos relacionados à saúde, mais do ponto de vista metabólico, né? O nosso laboratório trabalha mais a fundo aí com o metabolismo, com bioquímica, com adaptação ao exercício, né? Então, muito se acredita saúde a eficiência do quê? De vias metabólicas de recintos de ATP. Basicamente o metabolismo aeróbio, né? O metabolismo mitocondrial, porque nós somos seres predominantemente aeróbios e o fornecimento energético para as nossas atividades cotidianas, ela é realizada predominantemente por essa via. Então qualquer tipo de exercício que atenda adaptações relacionadas ao metabolismo aeróbio, seja em eficiência enzimática, seja um aumento do número de mitocôndrias. O Alexandre estuda bastante o treinamento de endurance e essas adaptações relacionadas ao aumento da atividade de enzimas oxidativas, isso leva a uma melhora de saúde e tem uma relação direta, porque nós somos seres predominantemente aeróbios e uma melhora na eficiência nessa via metabólica de recintos de ATP, obviamente impacta numa melhora de eficiência para a energia das atividades cotidianas. É direto, a relação é direta em relação a isso. Só que hoje tem dado muita atenção, né, as pesquisas têm dado muita atenção também para as adaptações relacionadas ao treinamento de força e potência. Lógico, uma das adaptações ao treinamento de força e potência, das mais estudadas, talvez a adaptação mais almejada aí das pessoas que praticam isso sem fins, muitas vezes, competitivos, é a hipertrofia muscular esquelética, né? A hipertrofia não é um treino, é uma adaptação morfológica ao treino. Amanhã a gente discute no curso específico aí de hipertrofia só sobre essa adaptação. E o que isso tem a ver com saúde? Você pega pessoas que estão na terceira idade ou pessoas que são acometidas por várias doenças. As doenças mais terríveis, elas acometem o quê? O sistema neuromuscular. As doenças mais terríveis promovem o quê? Atrofia. O indivíduo que está com câncer, o indivíduo que está com AIDS ou está fazendo alguma quimioterapia, ele é acometido por uma o quê? Atrofia muscular violenta. Então, dentro desse aspecto, o papel da atividade física em promover uma reversão desse quadro e induzir uma
sinalização de síntese proteica, uma taxa, né, um turnover proteico aí positivo, ele é benéfico em relação a esse quadro de saúde. Então, o treinamento de força também é uma estratégia utilizada para se promover saúde nos indivíduos, porque promove adaptações de ordem neural e de ordem muscular. Especificamente, né, dessa parte aqui neural, sei que é bem pesado dessa parte aí fisiológica, mas tem um componentezinho que está sendo hoje muito estudado, né? Antigamente era só estudado para o esporte de alto rendimento, que era a chamada taxa de desenvolvimento de força. Depende muito de um aspecto neural, né? A gente estuda hoje lá no laboratório a frequência mediana do sinal eletromiográfico. Uma atenção especial para a taxa de desenvolvimento de força, quem vai trabalhar com atividade física e saúde. Idosos, uma das grandes causas de queda em idosos que vão sofrer aí fraturas e aí basicamente vão ter um processo regenerativo muito mais postergado, muito mais prolongado, né, do que indivíduos mais jovens, é uma deficiência neural. É uma queda na taxa de desenvolvimento de força. Então existem muitos trabalhos hoje que atentam para desenvolvimento de aspectos que antes eram só acreditados ao esporte de alto rendimento, mas também para a saúde das pessoas na vida cotidiana. Uma melhora na taxa de desenvolvimento de força é um dos aspectos que causa prevenção de quedas em idosos. Tá? Outro aspecto adaptativo, aí eu já coloquei um outro quadrinho aqui, né? Não vou me aprofundar muito em relação a isso, mas aqui eu coloquei um quadro de um artigo de 2006, né? O Ale já deve ter lido esse aqui de trás para frente, em relação às adaptações ao treinamento de endurance. Isso aqui fica bastante redundante porque as adaptações ao treinamento de endurance elas permitem uma melhora de eficiência metabólica e que garante fornecimento energético para as atividades cotidianas. Então, nesse trabalho, é muito interessante a divisão didática que eles colocam em relação a adaptações musculares. Aqui a gente tem tamanho e número de mitocôndrias, aumento de enzimas oxidativas, da capilarização, do número de mioglobina, isso aqui já é mais polêmico, não se sabe ao certo se isso aqui acontece. Adaptações aí de ordens centrais, né, didaticamente divididas assim na literatura, como adaptações de ordem cardiovascular. Aí você vai ter basicamente as melhores adaptações, aqui o aumento da contratilidade do miocárdio e da compilância ventricular. E adaptação de ordem pulmonar, que basicamente reflete aqui no aumento na ventilação. Ou seja, tudo isso está refletindo o quê? Em melhora de captação, transporte e utilização de oxigênio. Se você vai utilizar o oxigênio para supraexpressar capacidade biomotora, resistência e correr uma maratona, tudo bem, mas você também pode usar uma melhor captação de oxigênio para exercer as atividades cotidianas. Se a pessoa não tem uma boa saúde em relação à captação de oxigênio, fuma, tem má alimentação, ou então não pratica exercício, que faz com que as mitocôndrias tenham uma melhora de eficiência, de funcionalidade, esse parâmetro ele sofre uma queda. Tá? Por final, né, o que é promoção de saúde em relação a nós que trabalhamos aí com o treinamento? Promoção de saúde, gente, é a prática ou de modalidades esportivas ou então a prática de programas de treinamento. Esses são conceitos na nossa área que eu vejo, daqui a pouco o Ale vai fazer os questionamentos, que estão um pouco perdidos aí na nossa área de educação física. As pessoas, não o público leigo, o público leigo ele não tem a obrigação de saber isso, mas nós temos a obrigação de saber discernir o que é uma modalidade esportiva e o que é um programa de treinamento. Hoje as pessoas praticam modalidades esportivas com o objetivo de promoção de saúde. Mas a prática de modalidade esportiva, por si só, ela não é uma estratégia muito segura, de melhora de saúde. O programa de treinamento, onde você vai contratar um profissional de educação física e ele vai promover treinamento de força e potência para usufruir dessas adaptações que a gente discutiu. Ele vai configurar programas de treinamento de endurance. Ele vai fazer treinos de flexibilidade sistematizados, ordenados, periodizados. Isso sim é um pouco mais seguro do que uma prática de atividade física, uma prática de modalidade esportiva aleatória. Como exemplo disso, a gente tem aquela típica situação, que a pessoa acha que está bem de saúde porque joga futebol uma vez por semana. Não, eu já pratico atividade física, eu jogo futebol uma vez por semana. Isso não é um programa de treinamento que a pessoa está fazendo. Ela está praticando alguma modalidade esportiva aleatoriamente e de forma desprogramada. Tá? Tudo bem?
era isso basicamente que eu tinha para passar. Não sei se ajudou um pouco em relação a esses aspectos aí relacionados a programas de atividade física. Aí. Obrigado. Muito obrigado, professor Bernardo, pelas palavras esclarecedoras. Palestra bem técnica, bem rica, com muita informação. E aí vão anotando as perguntas, tanto vocês daqui quanto vocês de casa, porque a gente já vai abrir para os questionamentos que vocês têm. E pode perguntar do que vocês quiserem para qualquer um dos palestrantes, que nós estamos à disposição para tirar possíveis dúvidas que venham aí das palestras. Muito obrigado, professor Bernardo, mais uma vez. Aí eu chamo agora aqui à frente o professor Luciano Delia. Professor, a palavra é sua. Arrasa, professor, que nem diz a minha esposa. Só muda o... Bom, primeiro quero agradecer muito a presença de todos, ao professor Alexandre pelo convite e pela possibilidade de estar mais uma vez aqui no Encontro Internacional, que eu já venho há alguns anos e é sempre uma satisfação bastante grande. Então, para começar a nossa conversa, eu vou levantar uma questão aqui, que eu acho que é fundamental quando se pensa na atividade física como um elemento, como uma ferramenta importante na promoção de saúde, que é o que seu cliente percebe como um problema do exercício hoje. Essa é uma questão que eu acredito que seja bastante relevante, porque hoje nós vivemos uma época onde nunca houve tanta informação em relação à importância da atividade física, a importância da prática regular de atividade física e dos benefícios que isso traz, mas, por outro lado, os males modernos aí da nossa sociedade, que vão desde a obesidade até o estresse, até a depressão, a maior parte deles está ligada à falta de atividade física. E quando você olha os números absolutos, quantas pessoas praticam atividade física regularmente hoje, eles são extremamente baixos. Não só no Brasil, mas como em qualquer lugar do mundo, com algumas diferenças, mas são extremamente baixos. Então, o racional da minha primeira participação aqui com vocês está ligado a tentar olhar para como o exercício é apresentado para o cliente, para quem realmente é nosso foco, para quem importa. Não olhar com os nossos olhos, não ter como primeiro ponto aí o nosso olhar, mas tentar vestir o sapato do cliente, do teu aluno, do teu atleta e tentar enxergar como ele vê essa prática, como que ele entende isso no seu dia a dia, na sua rotina. Então, olhando pelo lado do cliente, provavelmente ele vai entender que o exercício que é proposto para ele, o que é oferecido, vai consistir num processo onde ele vai realizar movimentos abstratos em um padrão estereotipado e repetitivo. Seguindo um pouco nessa ideia, quando ele começa a viver isso no seu dia a dia, provavelmente ele vai entender que essa atividade, os movimentos que ele pratica nesse contexto, são algo que foi tirado do contexto natural, onde ele não tem muita liberdade, onde ele não está aprendendo muita coisa. Ele basicamente está fazendo aquilo porque ele precisa. Talvez porque ele acha que ele precise melhorar a sua condição de saúde, talvez porque ele acha que ele precise emagrecer, talvez porque ele acha que ele precisa ficar mais bonito. Mas o elemento mais importante, que é o exercício em si, geralmente pode parecer isso para o seu aluno, isso para o seu cliente. Ou às vezes até isso aqui. Então, eu acho que cada vez mais, para que a atividade física, para que exercício e para que a importância do profissional de educação física seja algo realmente relevante e que mude o comportamento das pessoas e que mude a forma como as pessoas se engajam em relação a qualquer tipo de programa de atividade física, esse processo tem que estar ligado a criar alternativas para um contexto onde tudo está ligado a séries e repetições de distância, onde cada vez mais o papel do educador físico deixa de ser o papel de educador. Onde você olha para o cliente, para o usuário de academia,
e cada vez menos ele tem que pensar, ele tem que criar, ou ele está aprendendo alguma coisa. Basicamente, ele está fazendo o que pedem para ele, ou repetindo alguma coisa todo dia. Daí a minha questão é, aonde fica realmente o aprendizado, a relação professor-aluno? Onde a cada dia você aprende alguma coisa nova, você tem que pensar e você tem que criar. Dos dois lados da moeda, tanto do lado do professor, quanto do lado do cliente, quanto do lado do teu aluno. Então, a ideia de treinamento funcional, o conceito do negócio, sempre foi, teve um apelo muito grande para mim, muito em função disso. Muito em função de você conseguir levar o teu cliente, o teu aluno, desse lado aqui, onde ele vive um processo muito mais estático, onde ele pensa o corpo de forma isolada, onde ele pensa em músculos, repetição, onde você tem um processo muito geral, onde todos fazem quase sempre a mesma coisa, onde você pensa em exercícios e as ferramentas, os equipamentos têm uma importância muito grande. E tentar levá-lo para esse mundo aqui, que eu chamo de funcional, onde o contexto é muito mais dinâmico, onde você pensa o corpo, como ele realmente é usado de forma integrada, onde você pensa em movimentos e não músculos, onde os programas são mais variados, específicos, e você tenta oferecer tarefas que têm que ser aprendidas, e para isso ele tem que ter cada vez mais consciência, cada vez mais engajamento com o processo. E daí tudo que está à tua disposição não deixam de ser, e somente vão ser ferramentas que quanto melhor você saber usar, mais interessante esse processo todo vai se tornar. Então, são algumas primeiras questões, daí eu espero poder discutir e explorar mais isso com vocês. Alexandre. Muito bem, professor Luciano, muito obrigado. Tem que sair da caixinha, né, professor? É isso aí. Muito bem, então nós pudemos acompanhar aí 3 palestras extremamente distintas e cada uma abordando o seu tema e tópico de interesse. A professora Tiziane falou um pouquinho sobre a parte mais zen da atividade física, falou da importância aí de você conhecer a si mesmo, o seu corpo para fazer atividade física, envolver o Pilates na parada, coisas que os pilateiros fazem, né? Muito bacana. O professor Bernardo fala um pouquinho de adaptação crônica e aguda do exercício, ele abordou aí os meios e métodos das capacidades físicas e como a gente pensa no conceito de saúde aplicado ao esporte e as diferenças conceituais. E o professor Luciano Delia veio aí com um tema que é novo e velho ao mesmo tempo, né, professor? O treinamento funcional, que já existe há muito tempo e que hoje vem ganhando aí os espaços cada vez mais das academias, dos parques, por ser uma atividade de baixo custo operacional e logístico e grandes resultados em relação aos alunos, tanto nos resultados físicos, quanto na manutenção e aderência desse aluno ao programa de exercício. Eu acho que daqui para frente, né, aquele professor que fica fechadinho na casinha, ele vai ter mais dificuldades em dominar a área da educação física. E a nova geração que vem chegando, ela vem chegando com novas ideias, a gente tem que se adaptar a isso, né? Eu trabalho na área da educação já há quase 10 anos, e o que eu vejo hoje em dia? Os cursos de pós-graduação são importantes? Extremamente importantes, porque a nossa graduação é muito falha, o sistema educacional brasileiro ele é muito ruim. Apesar de você estudar de graça, do pré-primário até o doutorado, o governo oferece condições disso, mas a qualidade é muito ruim. Prova disso é que mais da metade dos nossos alunos, quando chegam à 3ª série, eles não estão alfabetizados, eles não sabem escrever o nome. Então, isso é um problema muito grave que a gente tem que tentar discutir, não é? Então, quando você sai de uma graduação falha, onde você vem buscar informação? Na pós-graduação. Era assim que eu pensava na minha época. Eu me formei em 2001, faz bastante tempo. Só que hoje em dia o que muda? A geração que está vindo agora aprende muito mais rápido do que a minha geração aprendeu. A prova disso é que hoje, não é? Vocês que têm aí os 25 anos,
Vocês fizeram uma coisa inédita até hoje na história da humanidade. Vocês foram a primeira geração que ensinou a geração mais velha a mexer em computador, a ligar e desligar o tablet e a mandar torpedo pelo celular e mexer no Zap Zap, não é? Eu tenho certeza que alguém já explicou para a mãe como é que faz para mexer no Zap Zap. Então veja, a geração de vocês ensinou a geração anterior alguma coisa, isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a geração de vocês, que é mais nova, vem querendo conhecimento de forma muito mais rápida. E onde vocês encontram conhecimento rápido? Em cursos de extensão e capacitação. Necessariamente um curso de pós-graduação, ele não vai fazer com que você ganhe mais ou tenha a informação objetiva que você tanto precisa para atuar no mercado. E o que acontece? Os cursos de extensão e atualização profissional, eles vêm ganhando cada vez mais espaço. Se eu não me engano, já é o 4º encontro ou 5º que eu participo. Eu nunca vi tanta gente no encontro como eu estou vendo este ano em relação ao número de matrículas. Tem muita gente. E a tendência é isso crescer. E você não pode dormir no ponto, porque nós trabalhamos com o ser humano. Se a gente fizer cagadinha, o ser humano é que vai sofrer. E a nossa área vai ficar mais desacreditada do que ela está hoje em dia. Eu tenho um desafio para fazer para você que está em casa e para fazer para vocês que estão aqui, para os colegas. A gente pensa muito no que acontece na atividade física ou no exercício dentro da academia. E se eu começar a pensar fora da academia? O que meu aluno faz durante o dia? Será que isso influencia no gasto calórico dele? Será que um aluno que quer emagrecer, será que o fato de ele ir para a academia 3 vezes por semana e ficar apenas 1 hora na academia e as outras 12 horas do dia ativo dele sentado, será que essas 12 horas que ele passa sentado na frente do computador, será que essas 12 horas elas não vão ter um efeito deletério naquela 1 hora da academia? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu tenho quando eu falo em atividade física e saúde, será que o cara que treina fora da academia, ele tem o mesmo comportamento do que a pessoa sedentária? É a segunda pergunta que eu faço a vocês. Então, o fato de eu frequentar a academia todos os dias, durante 1 hora, 5 vezes na semana, quando eu saio da academia, será que o meu comportamento é o mesmo de um sedentário? Eu vou mostrar que sim. Além disso, quando eu falo em atividade física e saúde, será que as recomendações hoje em dia, elas são suficientes para combater a epidemia da obesidade? Eu vou mostrar que não. A Organização Mundial de Saúde já assume, perdemos a guerra. Nós não vamos vencer a obesidade. Agora, sabe o que a gente tem que fazer? Evitar de ficar obeso. Vamos fazer de conta que alguém aqui fume cigarro, ok? Porque hoje em dia tem muita coisa que está na moda aí, né? Então, na minha época, você fuma uma coisa... Nossa, era difícil. Hoje em dia todo mundo quase faz. Não, mas vamos lá. O que nós temos? Fazer de conta que você fume cigarro. Se você quiser parar de fumar exatamente agora, sabe qual que é a chance de daqui a 6 meses você não ter colocado nenhum cigarro na boca? 15%. Vamos fazer de conta, então, que você se engaje num programa de atividade física e exercício físico, são coisas distintas, mas vamos usar como sinônimo, já eu vou separar as duas, mas vamos fazer de conta que você se engaje num programa de exercícios físicos, ou seja, vá para a academia, faça uma atividade direcionada, e você queira perder 20 quilos, e você consegue perder esses 20 quilos com dieta de restrição, e consegue perder esse peso também, meu microfone tá bom? E consegue perder isso também com exercícios. Então vamos lá, 2 situações distintas, beleza? Você primeiro parou de fumar e agora você quer se engajar num programa de exercícios físicos para emagrecer. Vamos fazer de conta que você consiga. E você perca aí 20 quilos num determinado período de tempo, porque fez exercício e fez dieta. E aí você conseguiu atingir o seu goal, sua meta. E aí você abandona o programa de exercício e deixa a dieta de lado. Qual que é a chance de você não voltar a ganhar peso em 6 meses? 5%. Moral da história, é mais fácil parar de fumar do que emagrecer. E a Organização Mundial de Saúde já entendeu isso. Então eles falam o quê? Não se torne obeso, adote hábitos saudáveis. Sabe aquele negocinho que a gente não dá valor? Acumule 30 minutos de atividade física por dia fora da academia. Isso é balela, isso é besteira. Eu vou mostrar que não é bem assim para atividade física e saúde.
e que muitas vezes o efeito acumulado da atividade física, somado ao efeito do exercício físico feito na academia, pode contribuir e muito para o processo de saúde e manutenção do peso. Vamos começar a pensar nisso então, olha que interessante. A obesidade, ela é um problema? Você ser obeso hoje é comum ou é incomum? Então, eu vou mostrar um mapa aqui dos States, beleza? Olha os States, onde eles falam americano. Então tem aqui, ó. Isso era incidência de obesidade em 1991. Branquinho é porque não tem dados. Quanto mais escurinho vai ficando, é porque mais gordo tem lá. Então olha só, isso era em 91 e olha em 2010. Olha o estado do Texas, que beleza. Que eles gostam do barbecue. Não precisa jogar bomba lá, aquilo vai afundar sozinho. Então, olha a incidência, a prevalência de obesidade. Olha o que aconteceu com a obesidade, ó. Quando tem muito escuro aqui é porque mais de 30% da população daquele estado é obesa. E aqui é obesidade e sobrepeso. E dentro da obesidade nós temos diversos graus dessa obesidade. Então, o que está acontecendo? A pessoa está ganhando peso, nós estamos ganhando peso. E aí você pode falar, né? Ah, mas isso é só coisa de país desenvolvido. Não é não. Países subdesenvolvidos também estão com aumento aí da epidemia da obesidade. Podemos tomar como caso o Brasil, que já tem aí quase 60% da população com sobrepeso. Por que o rico engorda? Porque ele come bem. Por que o pobre engorda? Porque ele come mal. Não é que ele deixa de comer, mas ele tem acesso à comida de baixo custo e que tem muita gordura. E aí ele também engorda. Então, dentro dessa linha de raciocínio, vamos pensar. Eu quero que vocês pensem nisso. Olha só. Um mundo inativo. Então, olha a Oceania, a Europa e os Estados Unidos. Os países subdesenvolvidos que se explodam, não é? Hoje em dia se gasta mais para tratamentos de queda de cabelo do que para combate à malária no mundo. Por quê? Porque rico não tem malária, né? Rico tem queda de cabelo e isso incomoda. Então, olha só, quando a gente fala em pesquisas, olha o que as pesquisas vêm demonstrando. Atividades moderadas a vigorosas. Quanto que as pessoas gastam do seu dia? Cada bolinha dessa representa as 24 horas do dia. Quanto que as pessoas gastam durante o dia de atividade moderada e vigorosa? É o tempo que elas fazem exercício físico. Olha o verdinho aqui, ó. Agora, o amarelinho são atividades físicas. Ou seja, caminhar um quarteirão para ir até o trabalho, jogar o lixo fora, varrer o chão, é atividade física. Levantar para pegar um copinho d'água lá no escritório, ficar conversando no WhatsApp enquanto caminha, isso é atividade física. E olha a muscular, a inatividade muscular. É o que vocês estão fazendo agora. Quanto tempo vocês ficam sentados, deitados, em inatividade total? Vamos ver mais alguma coisinha interessante? Baseado nisso, então, será que as recomendações atuais são suficientes? Vou voltar lá de novo, olha só. Olha a inatividade muscular, passa da metade do dia, ó. Você ficar lá 45 minutos, 1 hora na academia fazendo exercício, é um pouquinho, ó. E fora. Vamos começar a pensar então no exercício? Qual que é a recomendação que a gente tem de exercício? Vamos fazer uma diferença aqui para não ficar confuso? O que é atividade física? É tudo que gasta caloria, não é? Mas é direcionado? Não. Fazer caminhada é atividade física. Varrer o chão é atividade física. Louça, né? Limpar a louça, lavar a louça é atividade física. Lavar roupa, atividade física. Então não sei por que vocês, mulheres, reclamam de fazer essas coisas. Vocês estão fazendo bem para o corpo de vocês. A gente não faz, o marido faz. Mas depende. Eu faço às vezes. Mais do que eu gostaria, mas eu faço às vezes. Então veja, em cima disso, a atividade física é tudo aquilo que não é direcionado. E exercício físico é tudo aquilo que é direcionado. É o treinamento funcional, é o treinamento mais tradicional, é a academia, tudo isso é direcionado. Ok? Fazer amorzinho é atividade física, mesmo que seja em alta intensidade. É atividade física.
porque não é direcionado, a gente não tem tempo, né? Quem tem ejaculação precoce talvez, mas vamos continuar. Então tá aqui, ó. As recomendações atuais são suficientes? Então o que o mundo preconiza sobre prescrição do exercício? Isso é suficiente hoje em dia? Tem um tal de American College of Sports Medicine, e aí eles são a bíblia da nossa área. Eles se reúnem de tempos em tempos e escrevem guidelines, os novos guias de recomendação para exercício e atividade física. E olha só, olha quando começou essa história de guideline, começou lá em 95. O American College e o Centro de Controle de Doenças, eles recomendavam que você deveria acumular 30 minutos de atividade no decorrer do dia com intensidade moderada, de preferência todos os dias da semana. Então acumule 30 minutos de atividade física por dia. Tem até um programa que faz isso hoje, o tal do Salafisques, né? Ele recomenda que você acumule todos os dias. E aí vem daqui, né, essa recomendação lá de 95. E musculação, é bom, faz aí porque é bom, mas não tinha uma diretriz. E aí, em 96, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos recomendou que se mantivesse os exercícios aeróbios e recomendou que os exercícios resistidos fossem realizados no mínimo 2 vezes por semana. Então, estou seguindo a linha de raciocínio da palestra do professor Bernardo, não é? Lembra que ele falou que força para combater doenças neurodegenerativas e exercícios aeróbios para manter a situação cardiovascular e cardiorrespiratória em dia, ok? O que a gente tinha, então, até 96, mais ou menos, aqui até os anos 2000, ó, pessoal. Anos 2000, só exercício aeróbio. Exercício resistido era perigoso em algumas situações. Até hoje, meu pai acha que se ele fizer musculação, ele estoura o saco. E ele fala de verdade, ele não fala brincando. Esse negócio de levantar peso vai estourar o saco. Ele acha que vai. Então, vamos lá. Por isso que ele só faz exercício aeróbio. Então, olha o que nós temos aqui, ó. Nos anos 2000, a recomendação era praticamente igual. Só que ele falou, ó, agora acrescenta atividade vigorosa 3 vezes na semana com pelo menos 20 minutos de duração. Isso aqui é intensidade. Para quem acha que o HIIT, aquele treinamento intervalado de alta intensidade, é coisa nova, não é. Já há muito tempo que a recomendação é de você inserir atividades de alta intensidade no seu dia a dia para melhorar a saúde. Aquela coisa, faz lá 30, 40 minutos. É bacana? É bacana, eu vou mostrar que tem o seu lugar. Mas, se você puder, atividades de alta intensidade com qualidade, não quantidade. E olha quando começou a prescrição de exercício resistido, ó. Foi em 2007. Pessoal, não tem nem 7 anos. Aí eles começaram a falar, faz musculação 2 dias da semana em dias não consecutivos, realize de 8 a 10 exercícios para grandes grupamentos com 8 a 12 repetições. Aí vocês têm que me falar por que então que o cara que é iniciante faz série de 15 a 20? Onde é que está escrito que tem que fazer série de 15 a 20? Porque 15 a 20 adapta, professor. Legal, então 8 a 12 não. O músculo sabe contar agora. E aí as lendas da nossa área começam a tomar conta do nosso dia a dia, não é? E por que eu prescrevo 15 a 20? Eu não sei. Mas eu prescrevo 15 a 20 porque quando eu cheguei aqui, o professor da época prescrevia. Aí quando eu entrei como estagiário, agora sou professor, eu continuo prescrevendo. E a gente não começa a se perguntar, será que é 15 a 20 mesmo para quem é iniciante? Eu tenho um aluno avançado, que treina há mais de 4 anos, que faz série de 15 a 25. E isso não é endurance, como está no livro bonitinho. Tem aluno fisiculturista que faz treino com 30% de uma ARM. Até a fadiga muscular. Se bem que fisiculturista, qualquer coisa, se eu tomasse metade do que eles tomam, né? Se eu espirrasse, o peitoral hipertrofiava, não é? Mas, mesmo assim, algumas coisas precisam ser repensadas na área do exercício físico. A gente precisa parar de colocar o cabresto e achar que, porque já se fazia, a gente tem que fazer também. E uma coisa, né, até eu brinco com os meus colegas aqui, a nossa área ela só vai melhorar quando a gente tomar 2 principais atitudes. Primeiro, eu me preocupar mais com o meu aluno do que me preocupar com o aluno dos outros. E segundo, quando eu começar a ler, a gente não lê. A gente gosta do YouTube, porque tem imagem, né? A minha filha gosta de imagem para preencher e desenhar. A gente não pode se dar o luxo de ficar reproduzindo o movimento, tem que ler. Mas eu não sei inglês, isso não é desculpa. Tem o Google Tradutor, a moça até fala com você.
Grande problema que eu enfrento nos cursos de pós-graduação, os alunos têm pavor de entregar o TCC. Por quê? Porque não lê. E se eu não leio, eu não escrevo. Agora, se eu não leio, como é que eu trabalho com o corpo do ser humano? Eu uso o método russo, Naskochovsky? Então vamos lá. Olha só o que aconteceu em 2008, então. Em 2008 os caras já começaram a separar mais a bagaça aqui, né? Ó. Então faça pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada ou intensa, ou 75 minutos de atividade vigorosa, ou então combina as duas. Então o seu aluno quer assistir Ana Maria Braga enquanto faz esteira, 150 minutos na semana. Agora o seu aluno é sangue no zóio, quer dar tiro, 75 minutos por semana. Essa é a recomendação atual, não fui eu que fiz, foram eles. Então veja, e aí, em 2011, foi quando saiu o último guideline, o próximo talvez esteja já para estourar, idem a recomendação acima da atividade aeróbica e musculação, 2 a 3 dias na semana, com exercícios para grandes grupamentos, inserção de exercícios para melhora da flexibilidade, equilíbrio, agilidade, coordenação, em 2 ou mais dias da semana. Treinamento funcional bem-vindo, não é mesmo, professor Luciano Delia? Então veja, exercícios para sair da caixinha. Exercícios mais funcionais que estejam adequados à necessidade da vida diária das pessoas. Mas será que isso é suficiente? Você já pensou nisso? Segue a recomendação, ao pé da letra. Acumule 30 minutos de atividade física por dia. 30 minutos é 1/48 do seu dia. Ó. Isso você não faz exercício, aqui você faz. Tem um treino express de 30 minutos, as academias estão fazendo super sucesso com esse treino hoje em dia, né? Quase não fechou nenhum. Aí vem os dois lados da mesma moeda, né? Olha só, pessoal, agora, essas pizzas aqui, elas representam o tempo útil do nosso dia, fora das horas que a gente passa dormindo. Olha só, eles chamam de autossentadores, high sitters, ficam sentados. Average sitters, os sentadores da média, e os que sentam pouco. Então vejam, as pessoas que ficam pouco tempo sentadas no dia, passam 40% do dia sentadas, dá mais de 6 horas por dia sentadas. Quem senta pouco. Já vou mostrar onde isso acontece aí. As pessoas que sentam mais ou menos, a média populacional, dá quase 10 horas. E quem senta muito, ó, dá 13 horas por dia, fica sentadinho. E aí vamos continuar com a brincadeira aqui, ó. Ficar sentado é ruim? Ser inativo é ruim? A atividade física, ela é boa? O exercício físico é melhor? Então olha o que eles fizeram, tem um estudo muito clássico aqui, toda vez que a gente vai falar de estudo epidemiológico, tem que mostrar esse estudo, senão não é estudo epidemiológico. Eles pegaram aqui nos ônibus londrinos, e ônibus londrino tem 2 andares, né? Então você tem lá o condutor é quem? É o cobrador, que vai cobrando dinheirinho, sobe e desce escada, o ônibus o dia inteiro. E tem o motorista fica muito tempo sentado, o condutor pouco tempo sentado. Olha o risco relativo de incidência de infarto do miocárdio, ó, para quem fica muito tempo sentado. Agora vamos ver outra informação aqui, ó, risco relativo de doenças cardiovasculares, de morte mesmo, para mulheres adultas. Quem fica pouco tempo sentado, quem fica na média, quem fica muito tempo sentado, ó. Infarto fatal, sabe aquela coisa? Que você, morreu. Olha só, quem fica muito tempo sentado, ó. As mulheres hoje estão morrendo tanto quanto os homens. Homem, em média, ainda vive de 4 a 10 anos a mais do que a mulher. Por quê? Porque vocês, mulheres, têm estrogênio, que é um hormônio extremamente protetor. Então, o sistema imune de vocês é fantástico. Mas vocês têm uma desvantagem, vocês não envelhecem, vocês apodrecem. Porque quando o estrogênio vai embora, ele vai de verdade. E se vocês, mulheres, que estiverem aí, chegando na menopausa, vocês estiverem com uns quilinhos a mais, se prepara, que não vai ser o show das poderosas, que vai ficar grande, e grande não é grande aqui, é grande aqui. Dentro dessa linha de raciocínio, vocês, mulheres, têm que se preocupar, porque vocês não têm a testosterona. Testosterona é um hormônio responsável por massa muscular, nós homens temos. Por isso que mesmo com 70 anos, nós caímos muito menos do que vocês. Porque nós chegamos com 70 anos um pouquinho mais inteiros, em alguns casos. E outra coisa, homem que chega aos 30 não tem barriga, chega aos 40 não tem filho,
E homem que tem tanquinho, tem torneirinha. Então, cuidado. É assim que funciona. Depois eu conto umas histórias do professor Bernardo, que já foi modelo de... Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, você já pensou nisso? Vamos fazer o seguinte, vamos simular o dia a dia dos nossos alunos, Ele vai, acorda às 7 da manhã, né, ele se acha o fodão, chegando às 7 da manhã na academia. E ele fica 45 minutos treinando com você, na parte principal, esquece aquecimento e volta calmo. 45 minutos, parte principal. Aí acabou o treino, ele vai dirigir para o trabalho, 45 minutos. Lá eles têm estrutura, né, então eles pegam um pouco trânsito. Aí ele trabalha no computador, chegou no escritório, fica 4 horas sentado, trabalhando no computador. Aí ele vai lanchar, tomar o lanche lá, né, o almoço na verdade, 45 minutos. Volta, mais 4 horas de computador, volta dirigindo para casa, 45 minutos, janta 1 hora com a família, aí ele está cansado. O que ele vai fazer? Sentar para assistir TV, porque eu estou cansado, trabalhei muito hoje. Ele senta e vai assistir TV. Olha quanto tempo ele fica inativo e olha quanto tempo ele fica ativo do dia. Adiantou alguma coisa ele ficar na academia 45 minutos? Atire a primeira pedra quem nunca pensou o seguinte, está no elevador e tem a escada. O elevador está no 11º andar, você precisa ir no 2º andar. Aí você olha o botão, olha e fala, já fui para a academia hoje, e aperta o botão do elevador. Grande erro. Então, o exercício físico é importante para a saúde e qualidade de vida? É claro que é, mas a atividade física também. Se você tiver um comportamento sedentário fora da academia, não vai adiantar nada você se matar lá. Porque o gasto calórico que você tem fora da academia é muito maior. Isso faz todo sentido no mundo. Você passa 1 hora na academia e as outras 12 horas fora dela. Nós não, porque a gente trabalha em academia, né? Mas os nossos alunos sim. E a gente tem que começar a educá-los. Como educadores físicos que nós somos, a gente tem que educar. Pangaré, a cada 1 hora que você fica sentado, levanta pelo menos 2 a 3 minutos e vai até o 2º andar buscar o café. Não vai buscar o café no seu andar, vai e volta de escada. Pangaré, tenta pelo menos aí 2 vezes por semana ajudar o nosso amado prefeito. Vai de ônibus. Então vamos lá. A pergunta que eu faço, quem faz exercício tem um comportamento menos sedentário do que os sedentários? É a última pergunta que eu tenho para vocês. Então eu vou lá e faço exercício. Eu sigo lá os 150 minutos de atividade ou exercício físico na semana. Fora da academia, eu continuo assim? A literatura mostra que não. Olha só. Eles compararam 2 grupos de pessoas, os insuficientemente ativos, os sedentários, e os que atingem os critérios lá do colégio americano. Lembra? 150 minutos por semana? Aí eles analisaram não o que acontece lá quando eles estão fazendo atividade ou exercício, o que eles estão fazendo fora. E olha que interessante, olha o que eles viram aqui. Ó. Tempo que eles ficam sentados. Então quem não atinge, sedentário, e quem atinge, não é significativo. Eles passam o mesmo tempo sentados, tanto quem faz quanto quem não faz. E olha só, quem fica de pé, não é significativo. E olha, caminhando, não é significativo. Só é significativo quando você está no exercício. Então, moral da história, nós superestimamos o exercício. E é por isso que as pessoas não se engajam em um programa de exercício de forma regular, porque elas não atingem os objetivos. A pessoa que quer emagrecer, na verdade, ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. E aí, nós temos uma das menores taxas de aderência do mundo. O Brasil é o 2º país com o maior número de academias no mundo. Sabe quantas pessoas estão matriculadas nessas academias? Não chega a 10%. Tem alguma coisa errada, nós somos 200 milhões. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas não vou à academia. E esse é um grande problema. O que é aderência, pessoal? Quando você pode bater no peito e falar assim, eu sou educador físico de sucesso, os meus alunos têm aderência ao meu programa de exercícios. Quando o aluno treina com você há pelo menos 6 meses de forma ininterrupta. Sabe quantos conseguem isso? Menos de 20%. Dos que se engajam no programa. Fazer exercício é bom? É horrível. E a gente precisa começar a pensar que nem um aluno, que nem o professor Luciano falou. Fazer exercício é horrível.
você termina com a calcinha e com a cueca suada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar, porque a gente pensa como educador, não como aluno, e esse é o nosso problema, um dos. Quem já fez inglês aqui e parou? Por quê? A sua cara já fala tudo. Imagina que você trabalhou o dia inteiro, chegou, deu 8 horas da noite, você chegou, vai descansar, né? E fala agora, agora eu vou dar uma descansada. Aí toca o celular, é o alarme, aula de inglês em meia hora. Você vai? Por isso que a gente abandona a aula de inglês, porque a aula de inglês é horrível de fazer. The book is on the table, verbo to be. E o present continuous, então? Jesus do céu, have read, o que é isso? Então, basicamente, pessoal, quando o aluno vem fazer exercício, é a mesma coisa. Ele não vem pelo amor, ele vem pela dor. 95% dos nossos alunos vêm pela dor e não pelo amor. Vocês querem ver como funciona? E o brasileiro é pela dor. Quem aqui comprou carro recentemente? Por quê? Porque sim. Por quê? E você perdia muito tempo para lá e para cá, era horrível ficar pegando condução, né? Era horrível seguir, né, o que o nosso amado governo municipal quer, não é? Pegue a faixa de ônibus, é horrível, não é? Isso. Você comprou pela dor. Por quê? Porque você não aguentava mais chegar no final do dia com 2 pizzas embaixo do braço e ser encoxada no ônibus e amassada no transporte público. Você não aguentava mais. E aí o que você fez? Comprou o carro. Se fosse pelo amor, como é que seria a sua resposta? Eu comprei o carro para ficar mais tempo com a minha família, para levar a minha família para passear. Isso é pelo amor. E com o aluno é a mesma coisa. A primeira coisa, por que você me procurou? Porque o médico falou que eu vou morrer se não fizer exercício. E isso é pela dor. Fala para mim qual aluno fala, porque eu tenho prazer, eu chego ao final da sessão com um êxtase, eu atinjo o nirvana ao final de cada sessão de exercício. Ninguém fala isso. Eles nos procuram por quê? Porque eles têm medo de morrer pura e simplesmente. E o médico mandou, e aí procura. Então, pessoal, a gente precisa começar a pensar em estratégias e sair da caixinha para a gente inserir, a gente entrar na cabeça do aluno e entender que para nós exercício físico é uma coisa, para ele exercício físico é outra coisa totalmente diferente. Se eu estivesse numa sala só de engenheiros e perguntasse, fazer conta é bom? O que vocês iam falar? É ótimo, vocês são engenheiros. Vocês têm um viés, um erro muito grande aí, de interpretação da realidade. Por quê? Vocês fizeram educação física porque vocês gostam de movimento. E vocês gostam de movimento e por isso fizeram educação física. Então uma coisa leva a outra. Vocês querem ver? Quem aqui faz exercício 6 vezes na semana? A menor parte aqui de nós. Se nós que trabalhamos com o corpo, que precisamos do corpo para tirar o nosso sustento, não treinamos, imagina um aluno que não precisa e não tem essa abordagem que nós tivemos durante 4 anos na faculdade. E a gente tem que lidar com o fator cultural. Meu pai e minha mãe, a nossa geração de pais e mães, meu pai tinha que ter 2 a 3 empregos para sustentar a família, e minha mãe era dona de casa. Porque naquela época, se você saísse para trabalhar, você virava bruxa, não é? Tinha vassourinha e saía voando. Então você tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Então você tem uma barreira cultural importante, que agora vem sendo quebrada. Eu sugiro a vocês, então, e proponho um desafio aqui nessa abertura do 11º encontro. Comecem a pensar fora da caixinha. Comecem a pensar como aluno, criem estratégias. Saiam das 3 séries de 15 para quem quer resistência, quer secar, e 3 de 8 para quem quer crescer. Cresçam aqui dentro, para começar a prescrever exercício de forma direcionada e para que a nossa profissão comece a ser reconhecida, porque até então a educação física é sub-área. E tem alguma coisa errada, porque todo dia eu vejo ou em banca de jornal, ou no rádio, na televisão, que fazer exercício faz bem. E por que a gente não ganha dinheiro com isso? Pensem nisso. E eu quero agradecer a vocês. Beijo na testa, obrigado por me escutarem e obrigado ao pessoal de casa também. Obrigado. Muito bem, professores.
eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Tivemos aí, então, 3 palestras. Todos os microfones aqui estão funcionando? Todos estão? Todos? Alô, testando. Funciona? Funciona? Todos vêm? Vem bem? Ok. Esse microfone aqui vai rodar para vocês e esse microfone vai rodar para os nossos profissionais, então. Pessoal de casa, se quiser também pode fazer pergunta. Nós vamos abrir aí um tempo de 15 minutos para as perguntas. Ele pode ser aproveitado por vocês ou não. Eu vou dar um tempinho aqui para as perguntas de casa, que elas aparecem aqui, não é isso? Elas vêm aqui, é isso, Ferret? Legal. E aí, quem tiver pergunta, fique à vontade, estamos à disposição. Valendo. Boa noite. Pode falar, não vai crescer, eles estão vindo de casa. Boa noite à mesa, boa noite a todos presentes. A minha pergunta é para o professor Bernardo. Professor, recentemente nós presenciamos uma luta no UFC, a primeira luta do UFC de defesa do título de Cigano. E ele perdeu e foi nitidamente aparente o desgaste físico dele. E logo após o término da luta, a discussão que aconteceu em torno da questão do treinamento é que aconteceu com o Cigano o overtraining. E eu queria saber a sua opinião a respeito da atuação disso, né, no atleta, já que você falou anteriormente que desenvolve trabalho, eu também desenvolvo e gostaria de saber a sua opinião. Legal, obrigado pela pergunta. Essa é uma questão bem voltada para o esporte de alto rendimento, né? Muita gente fez isso na aula. Uma pergunta que a gente recebe no curso de pós. Eu não tenho opinião, porque é muito difícil dar uma opinião em cima de um treinamento de um atleta que eu não conheço, eu não sei, não conheço no sentido assim, eu não vi a planilha de treino, eu não vi nenhuma avaliação, eu não tenho nenhum exame bioquímico ou funcional, de capacidade biomotora, de composição corporal, para fazer um diagnóstico do que pode ter acontecido. A luta é muito difícil, qualquer modalidade esportiva assim, que tem um componente técnico-tático, ele tem uma interdependência de vários aspectos que é tão diversificada que é muito difícil dizer, perdeu por causa disso, perdeu por causa daquilo. Ou então, como o locutor de TV fala, 30% do resultado é acreditado à preparação física. De onde que tirou esse número? A gente não consegue dar esse número no laboratório, a gente não tem como discernir assim, em partes qual é a relação do desempenho final com necessariamente o desenvolvimento das capacidades ou a parte técnica ou tática. Então eu não tenho opinião, a minha resposta é não sei. A resposta é não sei. É a resposta mais sincera que alguém poderia dar. Mais perguntas? Tem uma boa resposta também que é depende. A gente usa muito isso em aula, depende. E na vida também. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Meu nome é Gilson. A minha pergunta também vai para o Bernardo. E eu gostaria de saber, devido ao avanço tecnológico, cada vez mais crianças e adolescentes têm estado presos a vários tipos de equipamentos, né, tecnológicos. Então, eu gostaria de saber se, a partir de que idade pode ser feito o treinamento de força com crianças e adolescentes, tendo em vista que, quando se fala de atividade física, é sempre relacionado a atividades aeróbicas como natação, corrida, ciclismo, etc. Legal, boa pergunta, obrigado também. Todo mundo escutou? Ele fez uma pergunta relacionada à prática de treinamento de força com crianças e adolescentes, se existe uma idade sensível para início desse tipo de prática. Pergunta muito difícil de ser feita, porque não tem tantas pesquisas longitudinais feitas com esse público ainda que tenham como objetivo resolver essa questão.
né? Qual é a idade sensível para se começar treinamento de força? A priori, tem várias publicações aí internacionais, tem até um livro que a gente estava até acessando esse dia lá na Unicamp, né? Se chama O Jovem Atleta, que faz inferências a respeito de pesquisas com crianças e adolescentes na prática de atividade física mais vigorosa, né? Tem até um jargão que a gente sempre usa na aula, né? Não, fazer treinamento de força tradicional ou treinamento mais intenso não pode. Mas a criança ali faz amarelinha, faz sprints repetitivos jogando futebol, que é tão intenso quanto, mas pelo fato de não ser sistematizado, não pode. Jogar bola é bonito. Tem mudança de direção brusca, tem sprints, tem contato corporal, é tão intenso, tão lesivo o potencial quanto qualquer outra atividade de alta intensidade. Mas jogar bola pode, porque um dia o meu filho vai ser igual ao Neymar. Mas fazer treinamento de força, não. Então é muito polêmico esse tema e tem várias pesquisas relacionadas tanto a caráter metabólico quanto também ao desenvolvimento de densidade óssea e de sinalização de síntese proteica. Algumas coisas que fazem difíceis terem essas pesquisas, e é muito difícil responder essa pergunta: qual é a idade sensível? A priori, pode. As recomendações são: crianças e adolescentes podem fazer treinamento de força, é seguro. Qual idade sensível ainda é X, tá? Algumas coisas que fazem essas pesquisas difíceis. Primeiro, o tecido muscular esquelético, em crianças e adolescentes, ele está em estado de maturação. O que é estado de maturação, crescimento e desenvolvimento? As células, as fibras musculares ainda não estão consolidadas. Então, por exemplo, se ele tem uma certa característica de tipo de fibra, quando é criança ou adolescente, tem uma certa proporção de fibra do tipo 1, 2A e 2X, essa proporção talvez não seja a mesma quando chegar adulto, chegar à fase adulta. Por isso que muitas vezes também detecção de talento em criança e adolescente não dá certo. Esses programas não dão certo. O professor Rigolin, que é um dos coordenadores aqui do curso de treinamento esportivo, ele bate. Talento, para mim, é o quê? É o chocolate. Né? Porque detecção de talentos, assim, é uma coisa que não dá certo. Principalmente em modalidades aí que tem caráter técnico e tático assim, muito bem mais expressivos. Outra coisa que faz difícil pesquisa com criança e adolescente. Os pais. Né? O Ale é pai, né? Não sei quem mais aqui já tem filho e tudo mais. Você deixaria o seu filho fazer parte de uma pesquisa onde a gente vai lá no laboratório arrancar um pedaço do músculo dele? E várias vezes ainda. Hã? Depende do dia, sim. Dependendo do dia. Mas e se for naquele dia que você não quer e a gente precisa da amostra? Não dá. Fica como crédito. É muito complicado fazer pesquisa com criança e adolescente pelo ponto de vista também ético. Né? Uma biópsia, que é um procedimento muito invasivo, assim, não dá para fazer numa criança. Você vai arrancar um pedaço do músculo. Né? E até em adulto, né? O outro dia lá no laboratório que o pessoal queria fazer biópsia, eu olhei assim, não, eu não vou fazer isso aí não. Porque você tem que deitar numa maca, vem um médico, põe lá um paninho em cima de você, fica só um buraquinho ali onde vai cortar, passa um anestésico, vem com bisturi, corta a sua perna, vem com uma agulha dessa espessura, enfia a agulha lá dentro do seu músculo, ela tem uma guilhotina assim que arranca um pedaço. E aí tira, costura a sua pele ali, ó, tchau, vai embora. Então, é muito difícil fazer pesquisa com criança e adolescente nesse sentido. Primeiro, ponto de vista ético. E segundo, o tecido muscular ainda está em crescimento e desenvolvimento. Então, a gente tem pesquisas longitudinais, mas assim, do ponto de vista de desenvolvimento das capacidades biomotoras. Tem pesquisa com criança e adolescente também que dosa concentração de lactato, que é menos invasivo. Aí, pelas concentrações de lactato, que se chega a essa conclusão de que criança e adolescente não tem um bom desenvolvimento ainda de capacidade anaeróbia, o que não significa que não tem que trabalhar. É muito engraçado, né, que o pessoal constata, ó, criança e adolescente não tem boa capacidade anaeróbia, então não trabalha. Devia ser o contrário, né, por não ter um bom desenvolvimento de capacidade anaeróbia, de ressíntese ATP, que você deveria trabalhar mais. É engraçado, o pessoal evita uma coisa que ela já tem deficiente. Né? Enfim, o Rigolin tem vários trabalhos publicados em relação a desenvolvimento de capacidades biomotoras, implementou o programa Chute Inicial do Corinthians, ele tem mais propriedade para falar sobre isso. Mas são esses aspectos que fazem difícil responder essa pergunta. Então a resposta é sim, deve-se fazer. Idade sensível, X ainda. Vamos então abrir para o pessoal de casa, fazer pergunta de casa? Vocês podem subir na tela aqui? Produção, tem pergunta de casa?
Professor Tiago Aquino Paçoca, autonomia dos sujeitos para o alcance da saúde e qualidade de vida. Promover a saúde, então, tem por pauta a atenção ao desenvolvimento integral, contemplando o físico, emocional e intelectual. 6 minutos a go follow, ok. Obrigado, professor Paçoca. Essa situação coloca a necessidade de se delinear estratégias e ações, contempla a emergente abordagem de saúde no seu conceito positivo e na capacidade de autonomia dos sujeitos. Legal. Só o Paçoca fala? Então, evidências mostram que a saúde está bem mais relacionada com o modo de viver das pessoas do que com a ideia prevalente de sua determinação genético-biológica. Muito bem, obrigado pela participação, professor Paçoca. Você vai estar aqui no Encontro Internacional também ministrando um curso. Na verdade, ele fez comentários. Ele filosofou sobre. Obrigado, professor. Muito bom. Mais alguém pergunta, pessoal? Vamos lá. Gostaria de saber de todos os professores aí, não é só dessa área, nossa também. A pergunta que eu vou fazer também é da área nutricional. A opinião de cada um sobre a Anvisa, nossa amiga, né, que proíbe muitos suplementos alimentares que lá nos Estados Unidos é normal, na maioria do mundo, e aqui no Brasil é proibido, e o álcool, o cigarro, muitas coisas continuam vendendo livremente aí, sendo que podemos também atingir, se eles falam só no lucro, até mais que os Estados Unidos, sendo que estamos crescendo muito nessa área. Gostaria de saber a opinião de vocês. Aconteceu uma polêmica, né, recentemente sobre essa proibição de suplementação da Anvisa no Brasil. E é bem o que você falou. Nos Estados Unidos não é proibido e aqui no Brasil começaram a proibir. A justificativa ninguém deu, né? E não sabe por quê. Isso acaba prejudicando bastante as empresas que investem em pesquisa para a produção de suplemento, proteína isolada e tudo mais. A minha opinião, eu realmente não sei por que a Anvisa fez essa proibição, qual a real justificativa. Então, eu não tenho exatamente, né, uma opinião formada sobre isso. Bom, vou aqui pelo mesmo caminho. Eu não sei exatamente quais são os parâmetros que a Anvisa adota hoje para permitir ou não a venda de algum suplemento aqui no Brasil. Mas, com certeza, eu acho que você tem, no caso dos suplementos hoje, algo que não é um problema quando se pensa em relação à saúde. Então, eu acho que boas práticas alimentares que podem ser diretamente influenciadas pelo educador físico, sem necessariamente a necessidade de você prescrever uma dieta ou prescrever algum tipo de suplemento, isso sim eu vejo como um problema, e eu vejo como um problema na questão do engajamento. Porque se o professor ele não está totalmente conectado com o objetivo do aluno e sabe, como o Alexandre colocou bem aqui, tudo que envolve o dia a dia dele, qual o estilo de vida que ele tem, todas essas coisas comprometem o resultado. E no final do dia, é o resultado que ele espera em contrapartida do que ele te paga. Então, eu acho que, enfim, você ter algumas coisas disponíveis no mercado americano que você não tem aqui, eu acho que em algum momento isso pode ser um plus para o seu programa de treino, mas com certeza não é não vai ser um fator determinante para o sucesso, nem é o maior problema hoje. Eu vou junto com a Tiziane. Eu não sei os parâmetros que a Anvisa adota para aprovar ou não a venda de determinados suplementos ou alimentos aqui no Brasil. Uma pergunta muito específica da área de nutrição. Talvez se tivesse alguém da nutrição aqui que leu essa isso é regulamentação, né? É mais uma questão de lei, né, da Anvisa do que mais fisiológica ou metodológica de treinamento que a gente estude. Eu não estudei, essa eu vou ficar devendo também. A gente tem alguns amigos aí que são donos de loja de suplementos e a gente escuta uns absurdos aí bem grandes, né? E é claro, a gente está ao vivo aqui, tem gente gravando, a gente não pode falar porque não tem prova, mas os boatos que a gente escuta é que é um mundo muito sujo. E o esquema quer pagar quanto? Dependendo de quanto quer pagar, aprova, dependendo de quanto quer pagar, não aprova.
E aí envolve essa coisa que grandes empresas têm de negociata, e algumas pessoas usam um órgão que teoricamente é do governo, né, para conseguir concessões ou não. E é mais ou menos por aí que eu ouvi a história, mas eu também faço o coro aqui. Eu não sei quais são as regras, mas envolve jogo de interesse. Quando você tem o controle da massa, e envolve interesse, envolve finanças, você não tem um jogo limpo. E a gente tem um problema muito grande aqui no Brasil, né, que tem 2 letras. E o pessoal está preocupado com 6 estrelas. Eu me preocupo com 1 estrela só, que é essa que vai acabar com o país. Não, eu passo mal. É mais forte do que eu. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Silvana, tá? E hoje é quarta-feira, estamos comemorando o 4º gol da Alemanha, né? Minha pergunta é para o Alê. Eu sou professora de educação física, eu sou especialista em educação física escolar, né? Não na... Você vai pro céu, sabia, né? Será? Mas do inferno. Mas eu dou aula de ginástica também, e meu irmão é proprietário de uma academia, então às vezes eu faço um bico lá, né? Fico na academia e eu vejo os alunos. Eu sempre pergunto, a primeira pergunta que eu faço é: por que você procurou a academia? Aí fala, porque eu preciso perder 2 quilos, porque eu preciso perder 3 quilos. Aí eu refaço a pergunta. Então, assim, eu penso que você quer emagrecer, então emagrecer primeiro a cabeça, os pensamentos. Eu queria te perguntar, assim, como nós atuamos nesse poder de convencimento quando o aluno fala assim, eu vim por esse motivo. Não realmente porque ela gosta, porque ela vem sempre porque ela perde 3 quilos, foge da academia, e eu vejo muito. Eu preciso perder a barriguinha, perdi, então, ou então eu preciso me preparar para o carnaval, ou por comer demais no Natal, aí, sua opinião sobre. Então, isso é uma constante que a gente tem na nossa área e precisa lidar com isso. Acho que eu tenho aqui. Isso é uma constante na nossa área e a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso é muito comum. O que acontece? São técnicas de coaching, né? Eu recomendo que vocês procurem técnicas de coaching para começar a atuar na área. Eu li alguma coisinha mais de curiosidade, o que eu sei é muito pouco, mas o que eu aprendi com essa leitura, com essas leituras que eu fiz? Você precisa fazer a leitura do aluno. Então, qual que é o perfil desse aluno? Você, por exemplo, tem um aluno que ele é IN, tem um aluno que ele é ES. O aluno que é IN, normalmente ele vem pela dor. E aí você precisa dar feedbacks positivos e mostrar-se sempre presente para esse aluno. Vou pegar o caso do personal, por exemplo, que é o que nos interessa porque traz retorno financeiro. Não adianta ser demagogo aqui, né? Porque quem quer trabalhar de graça abre uma ONG. Então, olha só, o que a gente tem que fazer? Quando você tem um aluno de personal, por exemplo, que você vê que ele vai desistir do programa, você precisa começar a criar estratégias. Uma estratégia que eu faço com os meus alunos aqueles que vêm pela dor. Eu mando mensagens, toda semana, pelo menos 2 mensagens por semana, dando incentivos positivos para a próxima sessão de treinamento. Além disso, toda vez que eu tenho oportunidade, eu mando alguma matéria para ele que eu consegui reunir, ou resumo algum estudo que eu vi na literatura e transporto para as palavras dele e jogo para ele esse estudo. Isso funciona bem e aumenta a aderência, porque quando você melhora a informação, você melhora o princípio. É um dos princípios do treinamento, né? O princípio da conscientização. Quando você conscientiza o seu aluno de que ele está fazendo aquilo por determinado motivo, ele aumenta a motivação em realizar a tarefa. Então, vou dar um exemplo para você. Eu presto assessoria para uma academia, que fica aqui pertinho. E eu comecei a implementar que programas com muito volume de treino, eles ocasionavam muita dor muscular tardia e o aluno iniciante, a chance do aluno abandonar a academia aumentava. Eu parti dessa loucura que veio na minha cabeça, estou certo ou errado, mas eu fiz isso. Eu pensei, falei, bom, então, com esses alunos iniciantes, a gente tem que começar com um volume menor de treino. Me baseei na literatura, na recomendação do Colégio Americano, 8 a 12 repetições. Por que 8 a 12? Se eu perguntar para todo mundo aqui, 80% de vocês vão falar que vocês fazem treino com 8 a 12. Por quê? Porque é o treino mais fácil que tem. Você consegue fazer um treino intenso, você fica cansado? Fica, mas meia hora depois já está de banho tomado, pronto para atender o aluno. Você não vai ficar, por exemplo, treinou e para lavar a cabeça joga o shampoo na parede e faz assim, não é? Você ainda consegue se movimentar. Então é um treino intenso, mas que você tem boas respostas. E eu tentei transferir isso para o aluno iniciante para aumentar a aderência. Eu treinei os professores e aí eles começaram a aplicar. Foi um fracasso. Por quê?
Porque o bendito, ele vem de leite de revista de banca de jornal, que 15 a 20 seca, 8 a 12 cresce. Aí você começa a passar 8 a 12 e o cara fala, professor, mas eu não quero crescer, eu quero secar. Aí você passa 8 a 12 e o cara fala, mas eu quero trincar, isso não vai definir. E isso é mentira. E aí o que eu comecei a fazer? Eu peguei o estudo e traduzi um estudo realizado nos Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts, põe um nome difícil que é bonito. Mostrou que séries de 8 a 12 repetições apresentaram maior redução de gordura corporal e maior ganho de massa magra. E pus lá o gráfico traduzido bonitinho. Treino com menor volume, maior carga, ganho de massa magra. Treino com maior volume e menor carga, ganho de massa magra. Em 3 meses, todo mundo estava fazendo 8 a 12 feliz e contente. E coloquei isso onde? Nos vestiários. O aluno entrava e via. Ele, olha que legal esse estudo, porque foi a forma que eu encontrei de atingir aquele meu aluno. Porque ele está acostumado a ver coisa na internet nem sempre, não é? Não é todo aluno nosso que vai entrar no PubMed, que é um site de busca aí da Biblioteca Nacional Norte-Americana de Medicina para buscar informação de qualidade. Ele vai na informação simples. Então, qual que é a fórmula? Não tem. Fala, faz isso. Para mim, isso deu certo. Então, o que eu recomendo? Cria estratégias. Detecta se o aluno é IN ou é ES. Se o aluno ele é IN, ele veio pela dor, tem que dar estratégia. Se o aluno é ES, lindo e maravilhoso. O aluno ES, por exemplo, que é extrovertido, que vem pelo amor, gosta de fazer exercício. Se você ficar mandando torpedo toda hora para ele, ele vai ler e fala, porra, mas eu já paguei o cara esse mês, que ele está mandando torpedo? Então você tem que criar estratégias. Quais são estratégias? Você tem que trabalhar com fatores motivacionais, mandar torpedinho para o aluno, mandar matéria de revista, planificar o treinamento, fazer a avaliação física dele. Eu não entendo como uma pessoa trabalha com prescrição sem fazer avaliação, não dá. Aí a gente volta na moça lá que lê a bola de cristal, na moça que incorpora o orixá e na moça que joga carta, né? Porque não dá. Para prescrever exercício físico, você precisa ter controle de avaliação. Imagina se você pega um cara que trabalha no mercado financeiro, que está acostumado a ver gráfico o dia inteiro e trabalha com resultado. Se você não mostrar resultado no papel para o cara não vai te dar valor, ele está acostumado com isso. Então começa a pensar em mudar a estratégia de prescrição, sai da caixinha, né? Cria estratégia, avalia o aluno, faz uma avaliação mensal. Eu avalio meus alunos, pego circunferência e dobra cutânea, para mostrar se o cara está evoluindo ou não, porque aí eu posso parabenizá-lo ou cobrá-lo. Porque eu tenho controle das sessões que ele fez na semana. Eu falo, ó, você não teve alteração, ó, que você aumentou o percentual de gordura. Por quê? Porque esse mês você não treinou direito. Mês que vem vamos treinar direito? Ou então, não, ó, esse mês você treinou direito. Parabéns, ó, diminuiu 0,3 centímetros aqui. Bacana, 0,3 centímetros para vocês, mulheres, é a diferença da calça 36 para 42. Crie estratégias. Mais perguntas? Aqui. Boa noite, meu nome é Aislan. Eu e o Alan, nós somos proprietários de um estúdio de condicionamento físico. Mas é dupla caipira ou é... Pera aí, Aislan e Alan? Isso dá sertanejo, pô! Vocês estão na área errada. Na verdade, é porque também nós somos do interior de Minas, né? Ah, entendi. Mas... Então tudo lá termina com lã. Mais ou menos. Então, queria fazer uma pergunta... para todos os professores aí, para a gente aproveitar a oportunidade, né? Porque não é sempre que a gente tem essa disponibilidade de estar vindo, por ser longe, inclusive. Mas a nossa questão é o seguinte, pensando nessa forma de identidade, valorização do profissional de educação física, nós temos a nossa proposta lá de inserir fisioterapia. Aí eu queria saber a opinião aí, de vocês a respeito desse trabalho em equipe, de reabilitação, condicionamento físico e se essa estratégia é viável, principalmente no mercado que nós conseguimos enxergar lá na nossa cidade, que não tem ninguém com esse formato aí de trabalho. Aislan. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Trabalho com médico, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista. E é um formato que, se você tiver uma equipe coesa, então eu indico que você faça reuniões técnicas. Se você tiver um profissional de fisioterapia, um fisioterapeuta que siga a sua linha,
Então, por exemplo, a pessoa vai fazer o condicionamento físico com você, mas está sentindo uma dor na região do romboide, da escápula. E você, por enquanto, ainda não sabe o que fazer ou como fazer. É mais um serviço que você oferece para o seu cliente e é um diferencial. Mas eu sempre bato na tecla que, se vocês não tiverem a mesma linguagem, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei uma vez num lugar, no HC eu trabalho com dor crônica, já faz um tempo. Então, a gente fala muito em liberação miofascial, liberação de ponto gatilho. Então, quando eu dava as aulas de pilates ou de musculação, a pessoa às vezes chegava com uma dor na panturrilha, e aí, dependendo dos exercícios, ela saía sem dor, né? Só que ela subia para massagem. E aí eu ia falar com a massagista, olha, ela está assim, assim, na região da panturrilha, não faço os movimentos nesse sentido. E a pessoa não me ouvia, e aí a pessoa saía da massagem mancando. Então, se você não tiver essa equipe coesa, tome muito cuidado. Mas a equipe multidisciplinar é, para mim, sinônimo de sucesso aí. Tá bom? Eu também concordo que isso faz sentido. Se você conseguir estabelecer uma coerência e uma unidade em relação à metodologia aplicada, tanto na área de reabilitação quanto na de condicionamento físico, isso faz todo sentido, porque, a princípio, assim que a reabilitação termina, um programa de condicionamento físico tem que começar. E se isso for feito no mesmo lugar, com profissionais que conversem entre si, o resultado, com certeza, vai ser superior a uma situação diferente dessa. E eu acho que quando você tenta, eu não sei exatamente como você trabalha, mas pelo que eu entendi, é um estúdio onde o atendimento é mais individualizado, você tem mais cuidado com o aluno. 3 alunos por professor. Então, acho que cada vez mais esse tipo de negócio e esse tipo de serviço que você está oferecendo, vai ter um cliente que espera que todos os problemas dele relacionados a condicionamento físico e a movimento sejam resolvidos. Então, ele vai esperar que você tenha uma solução quando ele se lesiona, ele espera que você tenha uma relação a que dieta ele tem que seguir, a como ele deve ser avaliado. Então, eu tenho certeza que quanto mais serviço e mais valor você puder agregar para o seu negócio, isso vai ser um valor percebido pelo cliente, com certeza. Eu acho que você está no caminho certo. Mas aí você tem, como lição de casa, o trabalho de juntar todas essas peças para que você tenha uma coerência entre tudo que é feito dentro do seu negócio. Eu também dou o maior apoio. Bem-vindo, o trabalho em equipe, né, multidisciplinar é fantástico, né, porque todas as áreas a gente não domina. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do que a gente passa lá na prática que eu tenho com treinamentos com meus atletas. Eu sou o preparador físico. Aí ele tem como é atleta de MMA, ele tem um técnico que é só de boxe, um do jiu-jitsu, o outro que de vez em quando dá o wrestler, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, que dependendo da fase do treino é onde ele mais vai, e tem eu que sou o preparador físico. Enfim, todos são necessários. Todos são necessários. Não tem um profissional que fala assim, descarta esse aqui agora, tira o nutricionista, tira o preparador físico, tira o fisioterapeuta. Não tem sentido. E você juntar todas essas áreas em um profissional só, é muito difícil. E a conversa com o fisioterapeuta é muito importante, porque muitas vezes na parte de preparação física a gente adota um ou outro exercício mais agressivo e não que a gente tenha a intenção, né, mas a gente vê que o fisioterapeuta falou assim, olha, nesse exercício aqui, esse atleta ele tem tal patologia, ele não pode fazer o exercício assim com tal angulação do pé. Pô, fenomenal, foi uma informação que se eu não tivesse, eu com aquele exercício eu estaria lesionando ele. Então eu vejo que a conversa, a multidisciplinaridade é fenomenal. Tá? É isso aí. O que eu acho que você tem que fazer, de verdade, tem que se associar a médico. Não adianta. A pista de ouro da nossa área está na mão do médico.
Não tem o que discutir. É ele que indica, é ele que recomenda. E a gente tem que parar de achar que médico é inimigo. Não é. Não é. Ah, mas médico manda o cara fazer hidroginástica. Vocês já foram em consulta? Pelo SUS? Quanto tempo dura uma consulta do SUS? Esquece o programa Mais Médicos, né? 10 minutos? 5? O médico tem que falar, vou imaginar, eu trabalhei 7 anos com pacientes com câncer. Imaginar que é o AC Camargo, que é centro de referência no tratamento. Só que lá, eles têm uma parte pelo SUS e eles também têm uma parte que as pessoas pagam convênio. Só que o repasse do convênio é assim, do SUS não existe, né? Por isso que a Santa Casa está funcionando bem até hoje. Então, o que acontece? Mas tudo bem, a gente está com 12 estádios maravilhosos aí. Então, o que tem? O que a gente precisa fazer é começar a entender o lado do médico também. Mais ou menos assim. O médico ele tem que trabalhar por atendimento. Então, ele tem que fazer um volume grande no dia para poder receber bem, entrar um dinheirinho. Aí ele tem 5 minutos para falar de tratamento, 5 a 10 minutos. Fala efeito colateral, quantos ciclos de quimioterapia a pessoa vai fazer, como é que funciona a radioterapia antes da quimioterapia, quando ela for trabalhar com hormonioterapia, quantas vezes ela tem que tomar o remédio por dia, durante quanto tempo, e como é que vai ser a cirurgia, qual vai ficar a sequela, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tem que falar com o cuidador, e aí quando termina, a pessoa está assim, doutor, fazer exercício, é bom, é bom, é bom. Hidroginástica, a hidroginástica é ótimo, pode fazer. Porque ele já tem que atender o próximo paciente. Então a gente tem que entender um pouco também, mas o médico mandou e recomendou. Lógico que a gente não pode aturar absurdo, às vezes o cara vem com a recomendação e exercício prescrito pelo médico, né? Não pode. Mas é questão de ligar e conversar. Então tem que ter, associe-se a médico, porque é a partir daí que você vai ter o start inicial, que é ele que vai indicar as pessoas para você. E se você trabalhar com médico e atende as pessoas de dinheiro, melhor ainda. Isso é bom fazer parceria e associação. E aí a competência do trabalho vai mostrar se você fica ou não com aquele cliente. Pessoal, tem uma pergunta aqui do professor Paçoca. Ele não tem o que fazer, acho que você está sem muita coisa que fazer, Paçoca. Então, qual o parecer sobre a visão da atividade física e saúde na formação integral do ser humano, social, emocional, psíquica e física? Paçoca, acho que você está usando psicotrópicos para fazer essas perguntas. Está muito abstrato, não é? Abre um pouquinho de novo para a gente ver a pergunta. Vocês estão com muita ansiedade. Então, qual o parecer sobre a visão da atividade física e saúde na formação integral do ser humano? Melhora de bem-estar físico e mental, que é o que a gente vive hoje, né? O wellness, bem-estar físico e mental. Então, qualidade de vida e saúde é o que o professor Bernardo falou no começo da palestra. Além da ausência de doença, é o bem-estar físico e mental. E eu acho que é isso que vai trabalhar o conceito de wellness, que a gente vive hoje, né? A gente evoluiu do fitness, que era melhorar a carcaça de passeio só, e hoje está no wellness, que você se preocupa com o seu bem-estar e as suas atividades sociais, além de melhorar a carcaça de passeio, é claro. Perguntas. Última pergunta para a gente fechar. Boa noite a todos, boa noite aos professores da banca. Meu nome é Gilberto, ainda estou graduando na área, né? Não estou na área ainda, né? E minha pergunta vai ser direcionada ao professor Bernardo, né? Relacionado às doenças, né? Especificamente às miopatias, a de Duchenne, que, pegando a de Duchenne, que é uma doença degenerativa progressiva, o que pode ser feito para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes, professor, nessa área? Porque eu li vários artigos, né, na área e não vejo assim uma resposta, algo que possa fazer para tentar resolver a situação motora, que não tem jeito, né? Enquanto a genética ainda, células troncos estão em pesquisas ainda, mas na parte motora, assim, de hipertrofia, que teoricamente é bem complicado, porque nós educadores físicos, que eu senti falta também de educadores físicos nos artigos, né? A maioria todos de fisioterapia, medicina, etc. O que nós, professores de educação física, podemos fazer, que tanto é que eu vou trabalhar esse tema no meu TCC, na minha graduação. Legal. Distrofia muscular de Duchenne é uma das piores distrofias que existem, né? O músculo ele vai esfarelando. Ele tem uma deficiência genética de algumas proteínas da linha Z do sarcômero, né? Distrofina, alfa-actinina. Você tem uma degradação violenta.
O indivíduo que tem distrofia muscular do Duchenne está com um CK basal, um marcador de dano tecidual, de mais de 20 mil por dia. Se você faz um exercício extenuante, a sua CK ela vai aí para 7, 8, dependendo do tipo de exercício, 9 mil. 9 mil lá no laboratório a gente viu em fisiculturista. 11 mil, para falar a verdade. 11 mil a gente viu em fisiculturista, profissional. E o que acontece? É muito difícil a gente da educação física fazer uma intervenção em indivíduo que tem distrofia muscular do Duchenne. Porque imagina um indivíduo que o músculo dele, o dia todo, ele está esfarelando. Ele está perdendo, ele está numa proteólise violenta. O indivíduo com distrofia muscular do Duchenne, do que eu li, a gente não estuda especificamente doença no laboratório, mas pelo fato de estudar hipertrofia, você acaba estudando também essa parte aí de degradação proteica. Esses indivíduos aí, eles não chegam, se não me engano, a 18 anos de idade, porque perde todos os movimentos. O músculo esquelético não é só estético, o músculo esquelético é para manter a sua postura, o músculo esquelético é para você fazer as atividades cotidianas, e diafragma também é músculo. Então a pessoa fica sem conseguir respirar. Aí o que acaba acontecendo? As pesquisas hoje com distrofia muscular do Duchenne, até onde eu tenho visto, não tem intervenção de exercício. Porque o exercício ele causa uma coisa que é dano tecidual. Isso a gente tem como linha de pesquisa no laboratório, dano tecidual induzido pelo exercício, que é um dano benéfico, que tem como objetivo induzir uma sinalização de síntese proteica para induzir resposta hipertrófica e demais outras adaptações aí ao treinamento, mas é dano tecidual. Se você induz dano tecidual num indivíduo que já tem degradação mais acentuada, você vai acentuar esse processo. Então as pesquisas, até onde eu vi, com o indivíduo que tem distrofia muscular do Duchenne, eles são da área realmente de medicina. Terapia gênica. Terapia gênica hoje é a mais indicada. Indicada não, a mais estudada. Não que tenha sido desenvolvida ainda, porque se desenvolver terapia gênica para tratar o indivíduo que tem distrofia muscular do Duchenne, que vai aumentar a quantidade de células satélite dele no repouso e vai potencializar o processo hipertrófico, você inventou doping genético. Então, se um dia a gente vê um indivíduo que tem distrofia muscular do Duchenne, foi desenvolvida a terapia gênica para se tratar o indivíduo com distrofia muscular do Duchenne, e ele ficou um indivíduo normal, terapia gênica no esporte, doping genético. Então, as maiores intervenções mesmo de pesquisa ainda são do ponto de vista da medicina. Posso estar um pouco desatualizado, porque faz muito tempo que a gente já não estuda isso aí no laboratório. Mas intervenção física, complicado. E se você é contra pesquisas em animais e um dia descobrirem a cura da síndrome, você não pode utilizá-la. Só complementando o Bernardo, lá no Laboratório de Estudos do Movimento, a gente tem alguns estudos com Duchenne, mas em relação à imagem, que a gente trabalha com ressonância magnética. Então, tem um grupo lá de estudos sobre isso, que é essa equipe multidisciplinar. O pessoal da França estuda muito intervenção. E aí eu te convido um dia para ir lá, conhecer, me procurar. Aí a gente conversa melhor. Muito bem, pessoal. Eu queria agradecer de coração a presença de todos. Obrigado aí pelo bate-papo, foi extremamente proveitoso. Eu queria agradecer aos professores, que se disponibilizaram. Eu sei que a gente tem agenda lotada aí, vocês vieram. O Bernardo veio lá de Campinas, passou por Pelotas e está aqui agora. Viajou muito, está muito cansado, precisa descansar. Mas eu quero agradecer a todos. Muito obrigado, professores, de aceitarem o convite. Mesmo ganhando pouco, vocês estão aqui, não é? Muito obrigado. Obrigado ao pessoal que veio de longe. Na verdade, assim, eu devo muito do que eu sou hoje a vocês, assim como nós também. Porque se não tivesse alguém para escutar a gente aí, a gente não ia conseguir desenvolver o nosso trabalho. E eu quero agradecer mesmo quando vocês vêm de longe para fazer o curso. E toda vez que eu entro para dar alguma aula, assim como eu sei que os colegas também, a gente tenta fazer 100%, fazer o melhor, porque vocês fizeram investimento, vocês gastaram dinheiro para estar aqui e vocês têm que ter o retorno daquilo que vocês investiram. Eu desejo a todos um excelente congresso, um excelente 11º encontro, e a atualização é precisa e necessária. Muito obrigado pelas perguntas, boa noite a todos e um grande abraço, nos vemos aí pelo encontro. Valeu, obrigado pessoal, valeu.